Paz do Senhor, irmãos, amém? Oh, glória, motivo de muita alegria estarmos nesta noite adorando o Senhor mais um domingo na presença dEle. Podemos desfrutar da sua bondade e da sua misericórdia, como foi falado aqui. A graça de Deus está neste lugar. Só estamos aqui porque Ele nos alcançou. Só estamos o adorando porque Ele nos alcançou nessa noite, amém? Abra sua Bíblia comigo, prometo que não irei demorar. Acredito que você vai comer uma pizza mais cedo hoje, vai pagar um hambúrguer para a varoa, dá tempo de tomar um açaí. Fica ligado no pregador, irmão, fica ligado, amém? Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 32, versículo 22 em diante. Quem achou, diga glória a Deus. A metade da igreja. Aleluia. Diz assim a palavra do nosso Deus. Capítulo 32, versículo 22 em diante. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e tomou suas duas filhas, suas duas servas, seus 11 filhos e passou a val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar a ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até o romper do dia. Quando o homem viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa e deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Então o homem disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe o homem: qual é o teu nome? Jacó respondeu: Jacó. Então o homem disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Perguntou-lhe Jacó: dize-me, peço-te, o teu nome. Mas o homem respondeu: porque perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi poupada. Saía o sol quando ele transpôs Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel até hoje não comem o nervo do quadril que está sobre a juntura da coxa, porque o homem tocou a juntura da coxa de Jacó no nervo do quadril. Quem concorda, diga glória a Deus. Vou sentar em nome de Jesus. É um texto bem recitado, pregado, a cada dia lido por nós, meditado, mas é um texto que não pode passar despercebido nenhum segundo, nenhum dia. É necessário que ele seja pregado e lembrado por nós. É necessário que venhamos trazer à memória o que Deus fez na vida de Jacó. Mas antes de falar do que Deus fez na vida de Jacó, devemos também lembrar do que Jacó fez da vida dele. O que Jacó escreveu para a história dele. Antes de Deus fazer algo na vida de Jacó, antes de Deus escrever a história de Jacó, Jacó pegou a caneta e procurou escrever a sua própria história. É verdade que também no nosso século 21, há pessoas tirando a caneta da mão de Deus, tomando a decisão, a escolha de escrever a sua própria história sem contar com Deus. Ou seja, chamamos essas pessoas de egoísta, chamamos essas pessoas de orgulhosa, chamamos essas pessoas de vaidosa, chamamos essas pessoas de precipitada. São pessoas que no século 21 estão tomando a mesma atitude de Jacó, de precipitação. Ou seja, pessoas que querem escrever a sua história sem que Deus participe dela. Eu digo e antecipo que é um erro que todo aquele quer fazer, tomar essa atitude de escrever a sua história sem Deus participar dela.
Portanto, a Bíblia vai dizer que Deus é o autor da história. Desde Gênesis vai dizer: disse Deus, haja luz e houve luz. Deus criou todas as coisas e Deus criou o homem. Deus sempre esteve na história da humanidade. E o homem depois que quebrou, o homem depois da queda, tirou Deus de cena e procurou escrever a sua própria história sem um Criador. Com isso, o homem foi se afundando. Com isso, o homem foi se destruindo. Com isso, o homem foi se humilhando. Porque, irmãos, todo aquele que quer escrever uma história sem Deus, ele se humilha, ele cai, ele definha, ele regride, ele recua, porque é um erro escrever a história sem Deus. E Jacó está iniciando a sua história, pegou a caneta de maneira errada, pegou a caneta e começou a escrever a sua história. De que maneira, pregador? Ele escreveu a sua história começando enganando o seu pai, se passando pelo seu irmão. É verdade, a Bíblia vai dizer que ele necessitava da bênção, que ele queria a bênção da primogenitura, porque ele se achava bom, ele se achava correto, ele se achava o cara. A mãe também achava que ele é o cara, mas só que a mãe também estava errada. Falou para o filho Jacó: vai lá, se veste do teu irmão, porque o teu irmão é o chamego do pai, e o pai gosta de Esaú. Então faz o seguinte, engana seu pai, enquanto teu irmão está fora caçando, procurando uma caça para o seu pai, a caça que o teu pai gosta. A seguinte, bota pelo de camelo no seu corpo e se passa pelo teu irmão, porque o teu irmão é peludo. Então se passa de peludo, coloca pelo no peito, pelo no braço, e se passa pelo teu irmão, engrossa um pouco a voz e se passa como um pregador, como o teu irmão. Vai lá, vai dar certo. Jacó vai e se passa pelo teu irmão. A mãe prepara o guisado como o pai gostava, e quando ele chega diante de Isaac: pai, está aqui a sua comida. O pai, em primeiro lugar, vai tocar nele, toca nele e sente que ele é peludo e pergunta: quem é você? Aleluia. E Jacó diz: eu sou Esaú. Ali começa a história de Jacó. Eu sou Esaú, mas na verdade não era Esaú, era Jacó. Aí o pai come a comida. Quem fez essa comida? Foi eu, pai. Foi Esaú, mas não foi Esaú, foi Rebeca. Aleluia. Aí Jacó não pede a oportunidade, logo pede a bênção do seu pai. Ai, pai, já comeu? Já sentiu o pelo nos meus braços? Já viu que é Esaú? Agora libera a bênção da primogenitura. Bota a mão na minha cabeça e me abençoa no lugar do meu irmão. Ai, pai, vai. Aí o pai abençoa, pensando que era um, mas era outro. Ele se aproveita porque o pai estava velho. Ele se aproveita porque o pai já não enxergava muito, já era avançado de idade. Ele se aproveita da situação para alcançar o topo. Jacó escreve a sua história de maneira errada. Ele era filho de crente, ele queria uma história linda, uma história linda de maneira errada, mentindo, enganando. A Bíblia vai dizer que Jacó não para por aí. Além de enganar seu pai, de se passar pelo seu irmão, Jacó ainda continua com a caneta na mão dizendo: eu vou continuar escrevendo a minha história. Então ele engana o seu irmão. O irmão chega da caça, porém não encontra nada para caçar, chega de mão vazia, com fome. Esaú diz: tu está com fome? Jacó diz: tu está com fome? Estou com fome. E aí? Vamos negociar. Você me dá a tua bênção de irmão mais velho, e eu te dou a comida que vai saciar a tua fome. O irmão estava vulnerável,
O irmão estava com fome. Você sabe que uma pessoa com fome é uma pessoa desesperada. Você sabe que uma pessoa com fome, ela tem pressa. Ela não olha para o relógio. Ela não fica esperando. Ela não fica, não. Ela come o que está pela frente, porque está com fome. Quantas das vezes você chegou em casa, não tinha arroz, não tinha feijão, não tinha frango, não tinha mistura, e você disse, eu tenho que comer alguma coisa. Aí Tiago vai lá, que gosta de comer, vai na geladeira, pega lá um frango lá, que está lá uma mistura congelada, bota no micro-ondas, descongela, aleluia, pega um pão velho lá que está quase duro, corta no meio, taca-lhe a mistura, faz uma mistureba, porque está com fome. Não era aquilo que ele desejava, não era aquilo que ele almejava, mas a fome fez ele fazer aquilo. Ei, irmão, Esaú se precipitou, tomou posse do que Jacó tinha, mas Jacó se aproveitou que o irmão estava com fome, o irmão estava vulnerável e enganou o irmão. O diabo, ele faz isso. Ele quer enganar a família. Jacó estava enganando o pai, e agora engana o irmão. Mas o que ele não sabia, que ele estava se enganando. Você pode enganar muita gente, ficar 10 anos enganando as pessoas, se passando de uma coisa, mas é outra. Falando que é, mas não é. Falando que tem, mas não tem. Falando que faz, mas não faz. Você está enganando muita gente. Mas o que você não sabe é que você também está se enganando. Quem prospera no engano se engana. O ímpio prospera. O ímpio conquista carro, casa, ouro, prata e muitas vezes, não todos, e muitas vezes de maneira errada. Escrevendo a sua história de maneira errada, enganando pessoas, comprando e não pagando, fazendo empréstimo e não pagando. Escute, você está se enganando. Deus me mandou a este lugar para te dizer, é tempo de mudança na sua vida. Ainda que você fique muito tempo neste engano, chega a hora que Deus dará um ponto final no engano. Chega a hora que Deus dará um ponto final na mentira. E que momento é esse que Deus dá um ponto final? O momento que Deus dá um ponto final na nossa história de mentira é o momento que Ele entra em ação. Repita comigo, Deus, quando entra em ação, tudo muda. Sabe por que o teu cativeiro vai virar? Porque Deus está entrando em ação nesta noite. Sabe por que você vai sair deste deserto? Porque Deus está entrando em ação nesta noite. Sabe por que essa porta vai se abrir? É porque Deus está entrando em ação nesta noite. Sabe por que você vai se levantar? É porque Deus está entrando em ação nesta noite. Sabe por que você vai sair daqui alegre, saltitando da tua vitória? Porque Deus está entrando em ação nesta noite. Jacó vive enganando, então ele foge da casa do seu pai, da presença do seu irmão, e vai para a casa de Labão. Chegando lá, ele se casa com sua prima, casando com a sua prima, depois casa com a outra prima, e vive com o seu tio Labão.
irmão da sua mãe. E no momento que ele está caminhando com Labão, trabalhando para Labão, agora ele pretende ir embora. Mas Labão faz algo que ele fez lá atrás. Engana Jacó. Olha aí, aquele que era mestre do engano, aquele que era especialista em enganar, agora está sendo enganado pelo seu tio. Parece que era coisa de família, uma família enganadora, uma família 7-1. Então Labão engana Jacó. É um problema que está instalado em muitas famílias. O engano, a mentira, a fofoca, a falsidade, a traição. Isso tem feito as famílias brigarem, se dividirem. Então Labão engana Jacó, seu sobrinho. Jacó tem que trabalhar mais 7 anos para Labão, para levar a sua filha de casa. Trabalhando mais 7 anos de graça. Mas quando ele sai da presença de Labão, com a permissão de Labão, ele vai agora levando ovelhas malhadas, servos, camelos e a sua família. Quando ele sai fugido e com medo. Ele estava angustiado ainda, porque o que ele estava vivendo, aquela angústia, era pelo que ele fez lá no passado. O fantasma estava angustiando Jacó. Os crimes que ele cometeu, o pecado que ele cometeu há 10 anos atrás, enganando seu pai, o seu irmão, estava assombrando Jacó, porque o seu irmão disse que ia matar. Então ele estava percorrendo um caminho com medo. Ele tinha gado, ele tinha dinheiro, ele tinha família, mas ele tinha um medo que o aterrorizava, que deixava ele angustiado, noite sem dormir. O pecado, ele tem essa capacidade de tirar o nosso sono, de arrancar a nossa paz. Mas, como eu disse, Deus nesta noite resolveu entrar em ação. E naquele dia, Jacó foge e envia os seus servos para encontrar com seu irmão Esaú, a fim de acalmar o coração do irmão, para que o perdoe a sua família. Então, ele se divide em 2 grupos. E quando chega no Val de Jaboque, ele diz para o servo: leva os gados, os camelos e os bodes. Leva para o meu irmão Esaú. Se você encontrar ele, diz que o teu servo Jacó deixou esses gados para você como presente. E quando ele chega no Val de Jaboque, ele diz para suas 2 mulheres: vão na frente, porque se Esaú me encontrar querendo me matar, vocês não venham morrer. Ou seja, ele estava assumindo a culpa, ele estava reconhecendo que o crime que ele cometeu deveria cair sobre ele. Mas Jacó faz algo que vai mudar a sua história, algo que vai mudar tudo o que aconteceu. Ele clama a Deus, pedindo a Deus mais uma oportunidade. E no momento que ele chega no Val de Jaboque e fica sozinho, Deus estava lá, numa figura de anjo. Deus estava lá no Val de Jaboque. E quando ele fica sozinho, ele se depara com um homem, ele se depara com um anjo, e vai ao encontro do anjo. E quando ele chega do encontro do anjo, ele o abraça. Falamos aqui que Deus é misericordioso, falamos aqui que Deus é gracioso,
Ele derrama um favor imerecido. Jacó não merecia mais uma chance. Jacó não merecia a misericórdia. Jacó não merecia mais uma oportunidade. Mas Deus escolheu amar Jacó. Deus escolheu mais uma vez aparecer para Jacó, para mudar a sua vida. Aleluia. Já era para você estar morto, já era para você estar 7 palmos debaixo da terra, era para você estar definhando no hospital, era para você estar numa cadeira de roda, mas Deus te amou, Deus te escolheu e resolveu nesta noite te dar mais uma oportunidade. Quando ele vê Deus no val, ele abraça. Ele abraça o anjo, porque ele percebe que o anjo tem uma bênção. Ele percebe que aquele anjo não era um anjo qualquer. Ele percebe que aquele ser, aquele homem, não era um homem humano, era divino. Diga para o teu irmão nesta noite: o que você vai ver, o que você vai sentir, o que você vai viver, não é humano, é divino. Você precisa viver algo divino, sobrenatural na sua vida. Por que a vida das pessoas não são transformadas? Porque elas estão vivendo na esfera humana, atmosfera humana. Mas quando você pula para o lado sobrenatural, para o lado divino, é impossível você ver a mesma coisa. É impossível você sair daqui o mesmo, porque o sobrenatural de Deus, ele muda. Quer uma prova? Moisés, ele larga o Egito, rejeita a cadeira do Egito, rejeita o anel do Egito, rejeita o ouro e a prata do Egito, sai do Egito fugido e vai para Horebe. Quando ele chega no Horebe, apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, no meio do Horebe aparece numa sarça um fogo que pegava na sarça, mas a sarça não se consumia. A sarça continuava intacta. E por que a sarça continuava intacta? Porque a sarça estava vivendo algo sobrenatural, que mantinha a sarça de pé. A sarça não caía, a sarça não secava, porque o que estava na sarça mantinha a sarça de pé. Era algo divino, era algo sobrenatural, era o fogo de Deus, era o fogo do Espírito. O que você quer dizer com isso, pregador? É que eu e você somos uma sarça que vai viver algo divino, que vai nos manter de pé, que vai nos manter vivo, que vai nos manter ânimo nesta noite. Moisés precisava de algo divino e sobrenatural, e Deus apareceu para ele. Deus só aparece para quem está disposto a viver o sobrenatural. Deus não aparece para qualquer um. Deus aparece para quem está disposto. O que é disposto? É quem tem disposição, coragem para viver algo divino. Lucas capítulo 9, versículo 23.
Disse Jesus: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Jesus coloca uma condição para o seguir. Para seguir, tem que querer. Por quê? Porque Ele não é um Deus que arromba a porta. Ele não chega dando pesada no coração e dizendo: eu estou entrando. A Bíblia diz que Ele está à porta e bate. Se alguém abrir, Ele entrará e ceará com Ele e Ele comigo. O que Deus está dizendo para nós nesta noite é que Ele está entrando na nossa vida, está batendo no nosso coração, toque, toque, está falando através da palavra, que Ele está nos dando mais uma oportunidade, que Ele nos amou, que Ele teve misericórdia de nós, e que nós precisamos e carecemos dEle, para escrever uma história de maneira certa, para escrever uma história de verdade. História todo mundo tem, mas de verdade só quem aceita o divino. Pegou? História todo mundo tem para contar, mas de verdade, com a presença de Deus, só quem tem coragem de aceitar o que é divino. Quando Jacó abraça o anjo diz: me larga. E ele disse: não te largo. Me larga, não te largo. Me larga, não te largo. Ficaram naquela briga: largo, não largo, largo, não largo, largo, não largo. Jacó estava dançando, mandando uma mensagem para o anjo: eu estou aqui nesta noite disposto a morrer pela minha vitória. Estou disposto a morrer pela minha bênção. Se você não liberar a minha bênção, eu não te largo. Só largo se você me matar. Então Deus viu em Jacó, aleluia, que ele estava disposto a morrer pela vitória dele. Sabe o que muda a nossa vida? O que faz a diferença é o detalhe. É que Jacó não largou o anjo, porque estava disposto a ir até o final. Deus enxergou em Jacó um homem mentiroso, mas também enxergou em Jacó um homem de coragem. Escute, você pode ter começado a tua história de maneira errada. Você pode ter começado a tua história com mentira e falsidade. Você pode ter começado a tua história enganando teu pai, a tua mãe, o teu irmão e periquito e papagaio. Mas você não vai terminar ela enganando Deus. Você pode ter começado errado, mas Deus quer que você termine certo. Porque a importância de uma história, pega isso, não está no início, está no final. Paulo começou uma história de matança, de mentira.
eu sou o cara, é eu que mando. Mas terminou a sua história dizendo: eu, servo de Deus. Terminou a sua história dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ei! Quem começou de maneira errada pode terminar certo, mas basta ter coragem para terminar certo. Tem que ter disposição para seguir a Jesus. Tem que ter disposição. Quer ver um exemplo? Zaqueu, chefe de publicano, entrou no meio da multidão e subiu numa árvore na figueira brava, cheia de espinho. Passou pelos espinhos. Acredito eu, conjecturo, que ele se arranhou todinho. Mas o sonho falou mais alto. O desejo dele de ver Jesus falou mais alto. Ele não ligou para os arranhões da figueira. Ele não ligou para os espinhos da figueira. Porque ele queria ver Jesus. E quem vence os espinhos da figueira está preparado para a mudança em sua vida. Então, quando ele vence os espinhos da figueira, Jesus olha para cima e aponta e diz: Zaqueu, desce depressa, porque me convém entrar na sua casa. A sua ousadia, a sua coragem move Deus a teu favor. Agora Jacó, o enganador, o usurpador, no tal de Jaboque, brigando com o anjo, querendo a sua bênção, ele diz, ele manda uma mensagem, ele não fala, mas o seu comportamento fala. Você sabia que às vezes o comportamento fala mais do que a boca? Então, com o comportamento de não deixar o anjo ir embora, ele manda uma mensagem: não te deixarei enquanto não me abençoar. Eu não te largo. Eu não vou te abandonar. Você é meu agora. Eu quero que você faça parte da minha vida, porque eu cheguei num ponto da minha vida que eu preciso de mudança. Jacó foi por tudo ou nada. Jacó, ao enviar essa mensagem para o anjo diz para ele: qual é o teu nome? E ele diz: Jacó. Agora, ele não está com pelo. Agora ele não tem peito peludo. Agora ele não tem coragem de ele falar que é Esaú. Agora ele não consegue falar que é outra pessoa. Não dá para engrossar a voz. Sabe por quê? Porque ele sabe que quem está na frente dele não é humano e é divino. A esse não dá para engrossar a voz, que ele sabe quem nós somos. A esse pode botar uma capa, uma fantasia no carnaval, que ele sabe quem é você.
Você pode chegar aqui todo fantasiado, maquiado, mas Ele sabe quem é você de verdade. E Ele quer que você saiba também quem é você de verdade. Quando Ele fala, sou Jacó, Ele está dizendo, sou pecador. E quando um justo, quando alguém reconhece que é pecador, Deus, Ele trabalha para mudar a vida deste pecador. Sabe o que Deus está procurando? Não é pessoas perfeitas. São pessoas que reconhecem que é pecador. E que carece de uma oportunidade de Deus aparecer para eles, para mudar a sua história. Jacó estava pedindo isso enquanto Esaú não aparecia, para Deus mudar a sua vida. Porque o pecado trouxe fadiga para Jacó. Os crimes que ele cometeu trouxe cansaço, colocou um jugo em Jacó. Então, agora ele se vê clamando por socorro, porque agora ele está num beco sem saída. É assim que o ser humano faz, só clama por socorro quando está num beco sem saída. Quando é traído, caluniado, o desemprego vem, o divórcio acontece. É quando aquele teu amigo que dizia que era amigo te trai. Aí a gente clama por socorro. É quando a gente é frustrado no caminho. Mas Deus apareceu para Jacó para dizer: você se frustrou pelos seus próprios pecados, mas eu não estou aqui para te frustrar. Eu estou aqui para te renovar. Se coloque de pé esta noite. A Bíblia vai dizer que Jacó foi tocado por Deus aqui na coxa. Quando o anjo toca com a espada na coxa dele, fere. Feriu Jacó, mas não matou. O que eu quero te dizer com isso é que hoje, no século 21, há uma necessidade de sermos feridos por Deus. Há uma necessidade de sermos tocados por Deus. Há uma necessidade de carregarmos uma marca, não de homem, mas de Deus. Quem olhava para aquela cicatriz, para aquela ferida, e perguntava para Jacó: qual homem que te feriu? Jacó respondia: não foi homem. Foi a cintada da sua mãe? Não. Foi a vida? Não. Essa marca aqui foi Deus que me deu. Jacó poderia ganhar um apelido de marcado por Deus. Há uma necessidade de sermos marcados por Deus, feridos por Deus. Há muitos homens e mulheres que foram feridos por Deus. A mulher samaritana estava vivendo uma vida errada e enganosa. Certo dia, ela foi ao poço de Jacó, acreditando que o poço de Jacó iria resolver o problema dela. Mas naquele dia,
o poço de Jacó não era o responsável para saciar a sua sede. Naquele dia, quem iria saciar a sede daquela mulher prostituta era Jesus, que estava no poço de Jacó. E quando chega no poço de Jacó, ele fere a mulher samaritana, dizendo a ela: os maridos que você tem não é teu. Dizendo a ela: a água que tu bebe te dá sede novamente. Dizendo a ela: a água que eu te der, tu nunca mais voltarás a sentir sede. Dizer para samaritano que a água de Jacó não iria saciar a sua sede era uma ferida para um samaritano, porque eles apostavam em Jacó. O poço de Jacó para eles era tudo. Mas Jesus apareceu para quebrar o paradigma, para quebrar o protocolo e ferir o ego da mulher samaritana e dizer para ela: o poço de Jacó não é nada, mas eu sou a fonte de Jacó e eu sou tudo. Sabe por que você está sentindo sede novamente? Está querendo voltar para o mundo? É porque você está indo na fonte errada. Você resolveu pegar a caneta da mão de Deus e escrever a sua própria história sozinho. Mas Deus te convida nesta noite a fazer diferente. Permita que eu pegue na caneta contigo e escreva uma nova história para a tua vida. Uma história de sucesso. Uma história de conquista. Uma história de vitória.